Olá pessoal, meu nome é João Pedro Rupes, eu sou uma das pessoas que ficou responsável pelo trabalho no Arduino, carinhosamente apelidado de P-Clock. É a junção da palavra pavão com relógio. Isso se dá pela quantidade de cores que ficou na hora de fazer o projeto, já que tem muitos fios. Eu fui uma das pessoas que deixou o projeto que sugeriram novas funcionalidades e deixou um pouco mais complexo. Sem muita delonga, já iniciando nossa simulação. A gente já tem o nosso relógio. Se vocês notarem, ele não pega um horário automático, como foi dito. Isso se dá pelas limitações do Tinkercad de não ter uma peça que era necessária para isso. Acho que o nome dela é acho que é RCD. RCT, algo assim. Bem, então você teria que utilizar o botão Select para entrar no modo de seleção de horas e minutos de edição. Clicando ali aqui a gente já pode mudar as horas e os minutos. Isso mostra por causa que os segundos parou. Vamos deixar um número aleatório, acho que 7 horas é uma boa escolha. Clicando ele novamente a gente confirma as horas e agora a gente vai para os minutos, onde a gente pode deixar um outro minuto aleatório. E mais uma vez, clicando, ele vai soltar o relógio. Às vezes ele dá essa demorazinha, esse delay, é por causa que às vezes o Tinkercad ele não reconhece um clique do mouse. Indo para o modo, clicando no botão do modo, a gente vai agora para a temperatura. Outra funcionalidade do nosso projeto, ele funciona à base do sensor de temperatura aqui. E ele tem algumas reações dependendo da temperatura que você deixa. Se você botar num frio extremo, ele vai falar que ele está congelando. Num calor extremo, ele vai falar que vai derreter. E tem algumas temperaturas mais aceitáveis, como agradável ou friozinho. Tudo isso é bem configurável, a temperatura, as reações e quando ele começa a ter essas reações. No código ela fica bem óbvia. A gente deixou essas mensagens aqui simplesmente por demonstração. Vou deixar uma temperatura aceitável aqui. A gente tem outra funcionalidade, utilizando o botão Select novamente, a gente pode selecionar a escala que você quer mostrar. A gente tem Kelvin, a gente tem Fahrenheit e a gente tem Celsius. Clicando em modo novamente, agora a gente entra no rádio. Ele vai começar a tocar as músicas pré-selecionadas, a primeira sendo essa musiquinha de Tetris. Algumas funcionalidades do rádio, o pause. Aí você pode usar o release para soltar a música novamente. Você pode pausar novamente e escolher passar para a próxima música, onde aqui a gente selecionou a música do Darth Vader, em homenagem ao Amaury, que ajudou a gente com um pequeno problema no rádio. E por fim, você pode utilizar o pause novamente e voltar para o relógio, onde ele volta continuando onde ele parou. Às vezes ele dá esse problema de ele parar o relógio quando a gente está no rádio. Eu não sei dizer porque isso está acontecendo às vezes. É bem raro, não é sempre. A gente deu um azar muito grande aqui agora de ter acontecido, infelizmente. Bem, vocês podem perceber que quando a gente saiu estava, se não me engano, 20 por aí. E a gente voltou, estava em 33. O relógio ele funciona em segundo plano. Então ele provavelmente vai ficar desincado com o horário real, porque, como todo relógio, às vezes ele desinca com o tempo, mas ele só tem que dar uma arrumada. Tipo, vai ficar um minutinho às vezes atrasado ou um minutinho na frente. É coisa de relógio físico mesmo esse problema. Agora a gente vai passar pro código, onde a gente vai ter umas explicações legais. Eu irei utilizar o VS Code para mostrar para vocês, porque aqui fica um pouco difícil de entender às vezes. Então, bem, já que no VS Code eu já quero iniciar dando os devidos créditos, a gente se baseou bastante no trabalho do Shubham Sutar. Eu deixei aqui o link dele para as pessoas que tiverem interesse. Ele fez a base do relógio, ele fez o início do nosso trabalho. Então, querendo ou não, seria injusto não acreditá-lo. E também citar o Robson Couto, que foi de extrema ajuda para fazer o rádio. Ele fez uma forma de tocar músicas que a gente achou muito mais fácil de mexer, o que deixa mais padronizado e assim permite o usuário adicionar quantas músicas ele quiser, e a gente vai explicar isso no código depois. E por fim, a assistência da Amaury para resolução de alguns problemazinhos no código bem simples e alguns mais complexos, como o que eu quero tratar aqui agora, que era um problema no rádio, que tava dando EOF error toda vez que a gente tentava acessar o rádio. A solução foi simples, foi só o tratamento do bounce mais a modificação das variáveis, de tirá-las do setup e colocar ela aqui em cima, fora de qualquer tipo de função. Falando já dessa parte aqui do código, a gente não vai falar muito sobre ela. Aqui a gente está só definindo as notas musicais e definindo os desenhos do nosso relógio, porque se vocês perceberam, eles não funcionam com LCD print. A gente está printando, na verdade, desenhos. É uma parada no curso que a gente não tratou muito, foi um pouco difícil pra gente, a gente teve que pesquisar muito mais. A gente teve um problema, a gente queria adicionar emojis também pra parte da temperatura, mas é um pouco mais complexo e o Tinkercad não permite uma manipulação tão boa dos pixels assim. Algumas bibliotecas ele não aceita. Vindo agora pro Void Loop, a gente tem a parte principal do nosso projeto. Aqui é o cerne da mudança de página.
A gente tem um tratamentozinho de bouncing, a gente tem as páginas mudando. Interessante notar que toda vez que ela chega no 3, que hoje não existiria, ela volta pra 0, por causa que é o resto. Achei essa parte bem legal. Aqui fora a gente tem todo o tratamento do relógio. Ele fica fora de qualquer outra página por causa que assim permite ele funcionar em segundo plano, como dito anteriormente. Toda essa parte aqui, ela só trata sobre isso. Pode ser um pouco difícil de entender assim por cima, mas é o que faz o nosso relógio mudar de horário. Por fim, a gente começa aqui as páginas. A gente tem os prints, né, do relógio na tela. Pra quem já mexeu com LCD vai conseguir entender bastante isso aqui. Nada muito complexo. Tem algumas partezinhas um pouco mais interessantes, mas não vamos entrar muito a fundo. E por fim, passando para a próxima, a gente tem a página 1, que é a temperatura, né? A gente tem aqui o tratamento de balanço do botão. A gente dá as opiniões da temperatura antes de verificar qual é a escala escolhida pelo usuário. Porque aí a gente deixa tudo as opiniões todas à base de Celsius. O tratamento aqui, ó. Aqui a gente tem a mudança do formato que é mostrado a temperatura, utilizando as fórmulas dela, bem simplesinho. E por fim o rádio, onde a gente começa aqui já com toda essa parte aqui sendo relacionada ao botão stop, porque a forma como o nosso rádio funciona e toca música é dentro de um loop, e a gente precisa usar o botão stop para sair dele e voltar a ter controle do sistema, senão seria impossível, por exemplo, mudar a música ou mudar de opinião dentro dele. Haveria formas de tratar isso, mas a gente achou essa forma mais intuitiva. Então você sempre clica com combinações de stop, release, stop, jump ou stop mode. Aqui, né, por exemplo, voltar a tocar, querer pular a música ou, né, voltar pro relógio. Por fim, a gente vai ver uma das músicas aqui. Esse aqui é o padrão das músicas, padronizada. Toda essa parte aqui ela é extremamente customizável. Qualquer música que você queira colocar, é só utilizar alguma base que esteja nesse site aqui. Você coloca as notas que você quer, arruma o tempo dela, o tempo seria, né, a velocidade da música, e ele vai funcionar. Tudo isso porque a gente padronizou no trabalho daquele brasileiro que a gente falou agora há pouco. Aqui é a parte do trabalho dele que a gente comentou. E isso aqui é para todo tipo de música, vai funcionar à base desse trabalho. A gente queria deixar ele por fora, numa função, mas estava dando um probleminha, então a gente teve que deixar aqui dentro mesmo. Então o código não ficou tão bem... não ficou muito limpo, né? A gente gostaria de, se a gente talvez tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente tentaria dar uma limpeza nele. Mas é funcional, é o que importa. E o trabalho, por si só, é só isso. Aqui você poderia adicionar mais músicas. Aqui a gente tem a segunda música. E é isso, o trabalho... eu espero que vocês gostaram do trabalho. A gente se esforçou bastante, a gente teve que escrever mais ou menos umas 300 linhas de código para complementar o trabalho. Ele é bem único, não tem nada muito similar a todas essas funcionalidades e ele foi muito divertido de fazer. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e novamente muito obrigado pelo seu tempo. Adeus.